projeto de lei da dosimetria. Algo impensável, né? O projeto de lei de dosimetria de um caso específico. É realmente um momento muito peculiar da história brasileira. Foi aprovado, quem se interessa pelo assunto já acompanhou, 291 votos a 148. Primeiro, os números. 291 votos a favor de um projeto que, obviamente, traz debates, controvérsias. Não é um projeto meramente técnico, daqueles que são aprovados e ninguém nem percebe. É um projeto que provoca muita discussão, acusações, etc. 291 votos. Isso quer dizer o quê? Que houve a decisão do Centrão de aprovar esse troço. Nada consegue, nenhum projeto consegue um apoio desse tamanho, é muito voto, 291, sem que haja uma coordenação entre aqueles partidos que formam essa entidade abstrata, né, que é o Centrão. Sempre lembramos aqui, não é uma entidade juridicamente estabelecida, com estatutos, etc., mas é notória a sua existência exatamente pela coordenação que há entre suas lideranças e também na sua base. São partidos que, em determinados assuntos, se articulam para uma votação num só sentido, em uma só direção. E aí eles têm votos. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. O Centrão decidiu aprovar essa PL, esse projeto de lei, esse PL, um projeto de lei com péssimo texto, uma redação muito ruim, porque quando há uma modificação no texto legal, ou você está estabelecendo uma nova lei, ou está modificando leis que já existem, né? A clareza é indispensável. O texto não pode dar margem para indagações jurídicas, não pode dar margem para dúvidas a respeito do seu alcance, do que ele quer dizer, afinal de contas. E o texto é ruim, mal escrito e com uma proposta que é duvidosa exatamente pela sua inexatidão e pelo fato de que a essência dessa proposta, seu miolo, é a afirmação de que golpe de Estado e atentado contra o Estado de Direito são coisas que se sobrepõem e, portanto, só pode haver uma punição e não duas. A pena deve ter como parâmetro apenas um dos dois crimes e não os dois, separadamente. Não pode haver uma soma, mas uma escolha. A pena relativa ao golpe de Estado ou a pena relativa ao atentado contra o Estado de Direito. Pois esse miolo, esse cerne do projeto da dosimetria, aprovado na Câmara, mas ainda um projeto, porque terá de passar pelo Senado, e Alcolumbre está ansioso para que isso seja votado. Alcolumbre está contando os minutos para que isso seja votado no Senado. Ele sabe que esse projeto foi parido no miolo do Centrão,
e, portanto, sua chance de ser aprovado também no Senado é grande. Mas aí vem a questão de golpe de Estado e atentado contra o Estado de Direito. Não são coisas iguais. As tipificações distintas são absolutamente claras. Elas devem existir. Não é escolher um ou outro, eles se sobrepõem. A prova disso é que um governo pode atentar contra o Estado de Direito, sem dar um golpe de Estado. Já é governo. O Estado Novo atentou contra o Estado de Direito. Atentou contra o Congresso Nacional, fechou o Congresso Nacional, atentou contra a independência do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, de maneira geral, atentou contra direitos dos indivíduos, direitos dos cidadãos brasileiros em suas organizações coletivas, sindicatos, associações, ou cada um como indivíduo. Tudo isso foi atacado sem um golpe de Estado. Pelo contrário, quem governava o Brasil em 36? Getúlio. 37 é o Estado Novo. Depois da introdução do Estado Novo, quem governará o Brasil? Getúlio. Em 38, quem governava o Brasil? Getúlio. Governou de 30 a 45. E cá entre nós, esse foi um atentado contra o Estado de Direito oficializado. Inventaram uma mentira, o Plano Cohen, uma mentira, aliás, muito mal construída ali por Góes Monteiro. E aquilo foi a desculpa para um golpe de Estado. Disseram que havia um plano dos comunistas, era o Plano Cohen, tudo uma mentira. Depois descobriu-se, houve inclusive militares dizendo sim, nós é que elaboramos aquele troço e tal. E veio o Estado Novo. Aquilo foi a oficialização, mas na verdade o Estado de Direito já vinha sendo agredido pela ditadura Vargas. Já era uma ditadura. Já havia prisões arbitrárias. Já havia tortura sistemática. 37 foi a oficialização. Mas foi a formalização do atentado contra o Estado de Direito. Houve golpe de Estado? Não. O governo não foi deposto. Então são coisas distintas. E elas são tomadas, nesse projeto, aprovado pela Câmara, como iguais, equivalentes. E mais, um golpe de Estado, ou um golpe, um contragolpe, ele pode ser para a manutenção do Estado de Direito. Outro exemplo na história brasileira. Lott. O que Lott fez em novembro de 55 foi um contragolpe. Não houve uma decisão do Poder Judiciário, do Congresso Nacional. O negócio foi mobilizar soldados armados até aos dentes para evitar um golpe de Estado. Ou seja, foi um contragolpe e, portanto, um golpe para defender a legalidade, o Estado de Direito e o resultado da eleição, vencida por Juscelino. Então, são coisas distintas.
várias vezes no mundo houve atentados ao Estado de Direito pelo próprio governo. Isso aconteceu em vários países, sem qualquer caracterização de golpe de Estado. E fazer com que uma dessas considerações, ou uma parte da pena, desapareça por essa suposta sobreposição, é o miolo, é o centro, é a essência desse projeto de dosimetria. De resto, o projeto, vale notar, não significa anistia. Inicialmente, até por isso, foi muito atacado, por exemplo, pelo Sóstenes Cavalcante, pelo pessoal do PL. Foi atacado também por alguns parlamentares do Novo, como Van Hatten, que diziam, não, isso aí é uma enganação. Nós queremos a anistia. Agora, porém, inclusive, segundo o próprio Sóstenes, por causa de uma orientação do Jair Bolsonaro, transmitida a esses parlamentares por intermédio do Flávio Bolsonaro, eles apoiaram. Mas apoiaram, no dizer de Sóstenes, como um passo, não é o fim do caminho. Embora seja. Mas um passo que continua tendo como meta, ou seja, um passo em direção à meta, e a meta é a anistia. E a meta amplificada é a anistia com Bolsonaro elegível. É isso que quer o PL. Mas não é o que quer o Centrão. E o Centrão é o que tem votos. Não é anistia. O Centrão tem votos para aprovar uma anistia. O que aconteceria depois? O Supremo derrubaria a anistia. Esse é um capítulo seguinte, mas o Centrão tem votos para aprovar uma anistia. Anistia é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, assim como indulto é atribuição exclusiva do presidente da República. Só o presidente da República pode indultar. Só o Congresso pode anistiar. Mas isso aqui não é nem uma coisa nem outra. Porque anistia significa esquecimento. Apaga-se o julgamento, as condenações. O crime cometido permanecerá na história, tema de debates sociais, etc., mas suas consequências jurídicas desaparecem. Anistia é esquecimento. Aqui não, é redução de pena. E há muita confusão, porque basicamente o que se disse foi: Bolsonaro pegou 27 anos e alguma coisa, e agora são só 2 anos e alguma coisa, se esse projeto for aprovado ao fim, tal como está. Não, aqui é uma referência à reclusão, tempo de reclusão. Mas o projeto, repito, ele tem como essência a modificação do código, mas uma modificação que o próprio relator diz ser específica para um caso, não vale para os outros casos. E até por isso há um peso especial nessa ausência de distinção entre golpe de Estado e atentado contra o Estado de Direito. Eles querem caracterizar como sendo algo específico, de encomenda para o processo que resultou em condenações, e outras devem vir,
mas o processo relativo à tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito e assim por diante. Mas aí o relator diz, não, isso aí é uma referência é uma referência específica ao 8 de janeiro. Não é? Não, não é. Não é. O 8 de janeiro não é o todo do processo. O 8 de janeiro, a prova de que ele é apenas um dos capítulos do processo é que o Ramagem não responde ainda, só quando terminado o seu mandato, por 2 dos crimes de Estados-nação. Ou seja, aqueles que aconteceram depois de sua diplomação como deputado. Porque desses 2, a Câmara o livrou até ao fim do mandato. Encerrado o mandato, aí ele pode responder. Mas ele respondeu somente a 3. Então, o 8 de janeiro não é o todo do processo, é uma parte do processo. Aí vem o relator, olha que texto esquisito, ruim, que argumentos esquisitos, e fala, não, só estou falando do 8 de janeiro. Não. Não, até porque as condenações não se referem exclusivamente ao 8 de janeiro, como mostra escancaradamente o caso do Ramagem. Os crimes pelos quais Ramagem foi condenado ocorreram antes da diplomação. Não tem relação com o 8 de janeiro. 8 de janeiro é um capítulo de um roteiro. Falando em roteiro, o senhor Hugo Mota e o senhor Alcolumbre também, eles não escreveram esse roteiro. Esse roteiro é do Centrão. E por que Alcolumbre? Alcolumbre porque está ansioso para que o Senado aprecie a matéria. Diz que tem compromisso com a Câmara e com o povo brasileiro. O povo brasileiro, Alcolumbre, está dizendo que tem compromisso para apreciar esse projeto. Não sei qual a parte do povo brasileiro viu, assistiu ao momento em que Alcolumbre firmou esse compromisso. Pelo contrário, ele e Mota diziam, não, isso é um assunto que não interessa a população. A população quer saber da situação econômica, de emprego, que também é um reducionismo babaca. Né? Mas esse foi o argumento. A população só quer saber disso. Esses troços aí não interessam, não tem por que colocar isso para votar. Já seguiam o roteiro que não escreveram. Por isso são obrigados a essa mudança. Mudam o comportamento, a prioridade, o argumento, porque eles não são os roteiristas. O roteirista é esse conjunto de poder que no Congresso se expressa como Centrão, mas que também não é o principal autor do roteiro. E o senhor Mota ontem, primeiro, quando ele anuncia, horas antes, 48 horas antes, algo que o valha, ele esteve com Gleisi Hoffmann, Geraldo Alckmin, não mencionou que iria colocar para votar. Quando ele anuncia, a surpresa do governo. Pô, o que aconteceu? O que deu no Mota? Acontece aí a decisão do Glauber Braga, porque ele anunciou a votação da dosimetria e a votação da cassação de Glauber Braga e Zambelli. O Glauber Braga ocupa, então, a cadeira da presidência. Não deve fazer isso. O Glauber deve abandonar na política, o gosto pelos gestos teatrais.
Deve abandonar. Muitas vezes o efeito é o oposto. Mas ao fazer aquilo, ele conseguiu chamar a atenção para o que estava acontecendo na Câmara. E fez um longo discurso. E o discurso é corretíssimo. Corretíssimo. O discurso mostra, primeiro, a natureza da iniciativa de caçá-lo, que é uma iniciativa do Arthur Lira, que tem muito poder dentro da Câmara. Continua tendo muito poder, inclusive sobre o presidente da Câmara, colocado lá por ele, e pelo PT, e pelo PL, né? Mas não deveria. Mas foi. Havia precedente. Aí vem a truculência de Hugo Mota. Primeiro, o discurso deixa de ser transmitido abruptamente pela televisão da Câmara. Isso nunca aconteceu. Censura rasgada, clara, escancarada. Jornalistas expulsos. Mas aí vem Hugo Mota, depois, e diz: não, eu não mandei. Aí um dos policiais do Congresso falou: não, a ordem foi dada pelo Hugo Mota. Não foi um pedido, era para tirar os jornalistas dali. Dobrou a censura. Contrariou a lei, senhor Hugo Mota. Mas óbvio, uma decisão estúpida, porque é claro que outros parlamentares filmaram e depois repassaram para a imprensa, todo mundo viu. Agressão, etc. E houve agressão a parlamentares, agressão a jornalistas, e a iniciativa de tudo isso é de Hugo Mota. O Glauber tem direito de sentar-se na cadeira do presidente? Não, porque ela não é a cadeira do Hugo Mota, é a cadeira da presidência. Então não pode, não pode. Mas, quando aconteceu isso, por horas e horas e horas e horas, em outra ocasião, um cordato, solícito, Hugo Mota, teve de ir lá pedir ao Zucco licença. E o Zucco, antes de dar a licença, deu um tapa no microfone. Mas isso só aconteceu depois que, educadamente, Hugo Mota pediu ao cara do chapéu que deixasse ele passar. E não aconteceu nada. Não, vamos abrir aqui uma investigação. Todo mundo sabe, pode até dizer não pode e tal, mas não acontece nada. Atitudes opostas de Hugo Mota. Estavam errados aqueles, estava errado o Glauber por ocupar a cadeira. Mas todo o discurso do Glauber depois é corretíssimo e claramente o Hugo Mota agiu de maneira distinta. Mas isso não é importante. O importante é a decisão de colocar a dosimetria para votar, e é uma concessão do Centrão. O Centrão fala: deem a dosimetria aos bolsonaros e tratemos de certa maneira, mostrar ao Jair Bolsonaro que o melhor caminho para ele é apoiar o nosso candidato. Não por acaso, quando Flávio Bolsonaro anunciou sua candidatura, muita gente recebeu telefonemas do mercado financeiro. A maioria das ligações feitas em São Paulo. A maioria das ligações foi feita, a maioria, em São Paulo. Para parlamentares, para presidente de partido, para Ciro Nogueira. E o Ciro Nogueira, que em certos momentos chegou a se apresentar como o bolsonarista dos bolsonaristas, saiu dizendo
Não, o PL não pode indicar candidato sozinho, o Flávio é meu amigo, mas a amizade não tem nada a ver com isso. Quer dizer, foi a maneira que ele encontrou como possível para dizer eu não apoio essa candidatura. Mas ele não disse, o Novo não pode sozinho lançar um candidato, quando o Novo aponta que o Zema será seu candidato. É algo específico. Por quê? Pelo Flávio? Não. Você pode ter 10 candidaturas de direita. Veja o que aconteceu no Chile, uma direita pulverizada, que agora se une no segundo turno e deve ganhar. Com um nazista, inclusive, encabeçando a chapa. Deve ganhar. O Cassi deve ganhar. Mas houve uma pulverização e depois todo mundo se encontra no segundo turno. Isso pode acontecer. O que os preocupa não é o Flávio, é o apoio do Jair Bolsonaro. Que eles sabem que é um apoio que continuará sendo almejado, buscado, enquanto houver possibilidade de Flávio, ao fim, não ser candidato. É aí que entrou a dosimetria. Foi aí que ela entrou. Foi aí que ela foi colocada em campo. Assim, Mota, não, isso não é um assunto. Vamos ver mais tarde. Alcolumbre, não, isso aí não interessa ao povo brasileiro. Não estou afim de colocar isso para votar, não. Agora, precisamos votar. É urgente. O que mudou? Cumprem o roteiro. O Centrão decidiu que a dosimetria deveria entrar em campo. E foi o que aconteceu. Foi aí que ela entrou em campo. Para tentar ainda trabalhar a possibilidade de um apoio de Jair Bolsonaro ao candidato. Não do Centrão como um todo, porque você tem Caiado, mas do cerne do Centrão e daqueles que telefonaram desde São Paulo, no mercado financeiro, etc. Quem é esse candidato? Tarcísio de Freitas. Né? Então, foi uma reação ao anúncio da candidatura do Flávio. Claro, já havia movimentos nessa direção por quem queria aprovar. Mas o próprio Paulinho da Força, relator, chegou a dizer, eu acho que isso aí não vão nem votar, se for vai ficar para o ano que vem, e de repente, prioridade, Câmara vota, Câmara aprova, de madrugada, é urgente, é importante, e o Alcolumbre, quero votar isso logo aqui no Senado, com reclamações do Otto Alencar, o presidente da CCJ do Senado. A gente ainda vai falar muito desse troço, porque principalmente da maneira como uma parte do mercado financeiro, uma parte das corporações de mídia e uma parte prioritária do Congresso Nacional, como essas partes lidam com 2026. Como lidam com a candidatura de Flávio Bolsonaro e como lidam com a perspectiva de terem Tarcísio ou, atenção, cada vez cresce mais a corrente que defende Ratinho Júnior como alternativa, porque ele tem rejeição baixíssima. Então ele passa a ser visto como a alternativa a Tarcísio. Só que no meio do caminho há um Bolsonaro. E atrás desse Bolsonaro, um Bolsonaro que tem votos. E é isso que eles querem, esses votos, esse apoio para o seu candidato. A dosimetria é apenas uma parte, não é insignificante, mas uma parte desse roteiro. Mas que precisa ser vista, inclusive, como um documento de contradições, principalmente quando tenta tratar como mesma coisa golpe de Estado e atentado contra o Estado de Direito. Jornalismo